Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pai de família. Boa noite, mãe de família. Mais um vídeo aqui, eu começando. Eu gostaria de conversar com vocês que são pais, que têm crianças, pré-adolescentes, né? Até mesmo adolescentes. Gostaria muito de conversar com vocês. Esse vídeo aqui, né, é um assunto direcionado a vocês principalmente. Para você que está chegando no meu canal, para quem não me conhece, me denomina PS. Meu canal se chama Protesto. Seja bem-vindo e obrigado por ajudar o meu canal, tá bom? Gente, assim, eu vou postar agora, né, uma reportagem que eu tirei da internet, né? Esse caso aconteceu há menos de 4 dias atrás. É um caso recente. Isso aconteceu Peraí, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Nem tudo é perfeito, né? Gente, isso aconteceu em Villa Kennedy, né? Em Villa Kennedy, mais exatamente na Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Villa Kennedy, fica no Rio de Janeiro. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, né? Meu pai, né? Eu era criança, eu me lembro que eu era criança, claro, sempre, né? E meu pai levava eu e meus irmãos para a igreja, né? Ou seja, nós éramos crianças e a gente se sentia bem ali, né? A gente brincava, né? Mesmo que a gente não entendesse, né? Porque que nosso pai levava a gente para a igreja. Mas assim, gente, fazer parte da Igreja Batista, né? Aqui de onde eu moro, né? Onde eu nasci, fez bem para mim, porque eu cresci, né? Conhecendo a palavra de Deus, né, gente? Assim, eu cresci conhecendo que Deus existe, né? E que Jesus é o Senhor realmente. Agora, né, pessoal? Esse vídeo que eu vou postar aqui, ontem, como eu falei, eu estava pesquisando na internet para ver se eu vi algum vídeo que eu pudesse postar no meu canal. E, pessoal, vou falar para vocês um negócio, tá? Gente, eu não consegui dormir de madrugada. Se eu dormir 3 horas foi muito, ou 3 horas e meia. Você sabe que uma pessoa precisa de 8 horas para se sentir descansada. Ou seja, gente, eu dormi mal essa madrugada porque o vídeo que eu vi disparou meu coração, né? Eu virava de um lado na cama, virava para o outro. Aí eu pensando com Deus, né? Eu perguntando para Deus, Senhor, será que eu vou errar postando esse vídeo, né? E vou dizer para vocês, pessoal, eu encontrei muita dificuldade aqui, né, no meu celular para fazer esse vídeo, para postar no meu canal. Como vocês sabem, né? Eu sou um trabalhador, ganho, né, o salário que todo trabalhador do Brasil ganha, né? E assim, eu não tenho a infraestrutura necessária, né, que um youtuber, né, ou seja, que alguém que tem canal no YouTube precisa ter, eu não tenho, tá? Mas assim, gente, para começar a nossa conversa, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta para você que é pai, para você que é mãe, tá? Eu não sou pai, né? Eu não sou pai. Eu gostaria muito, espero que Deus me dê a graça de um dia ser pai, né? Que é um sonho meu, é um sonho que eu tenho. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que é pai, para você que é mãe. Se o filho ou a filha de vocês chegasse para vocês e falasse, papai ou mamãe, o vizinho abusou de mim, ou o primo, entendeu, gente? Eu sei que, gente, isso acontece, e segundo as pesquisas, acontece dentro de casa, tá? Agora, esse caso é diferente. Isso aconteceu, né? Onde as pessoas vão para buscar a Deus, onde as pessoas vão para adorar a Deus, né, gente? Assim, isso me incomoda muito. Por quê? Tem homens brincando com a palavra de Deus, tá? Assim, então, pessoal, dá uma olhada na foto desse sujeito aí, que eu não vou chamar ele de pastor, porque eu acho que ele não merece ser chamado disso. Porque vou falar para vocês uma coisa, tá? Na reportagem vocês vão ver que, e sinceramente, né, antes né, para passar para a foto desse cara e continuar o vídeo, se eu tiver que acreditar nesse sujeito, na criança, eu prefiro acreditar na criança ou no pré-adolescente. Sabe por quê? Se botar na balança,
em matéria de inocência, em matéria de ausência de maldade, a criança, sabe, eu acho que ela vence, mano. Porque a criança não tem maldade. E a criança só fala a verdade. É o que eu acredito, tá? Então, dá uma olhada na foto desse cidadão aí. Gente, como vocês viram aí, esse é o pastor da primeira Igreja Batista de Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. O nome dele é Antônio Carlos de Jesus Silva. Ou seja, é um sujeito que tem o nome de Jesus, né? Tem o nome de Jesus no meio do sobrenome. Agora, se ele tem Jesus na vida dele ou no coração, né? Sinceramente, como eu falei para vocês, eu não tô aqui... Gente, primeiro eu quero falar, eu não tô aqui para acusar ninguém, eu não tô aqui para condenar ninguém. Ó, eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou advogado de acusação, desculpa na minha empolgação. Eu não sou advogado de acusação e também não sou jornalista. Mas eu estou aqui no meu canal com meus vídeos para trazer para vocês a realidade, tá? Que tem monstros vestidos de pastores, como esse cidadão aí. Agora, é o que eu falei para vocês, né? Eu cresci numa igreja batista e eu fui muito respeitado como criança. Então, pessoal, assim, eu não gosto de botar todo mundo no mesmo saco, né? Assim, gente, ó, falar para vocês, em qualquer instituição, sempre tem a fruta podre, tá? Em qualquer cesto de maçãs bonitas, saudáveis, sempre tem as maçãs podres, né? Então, ou seja, nós não podemos, cara, jogar, ou, entendeu? Todo mundo no mesmo, né? Todo mundo no lixo, né? Digamos assim, tenta entender minha ilustração. A gente não pode pegar um cesto cheio de maçãs saudáveis e bonitas e jogar no lixo por causa de uma maçã podre, ou por causa de meia dúzia de maçã podre, ou por causa de uma dúzia de maçã podre. Porque para mim, esse sujeito aí, que para mim não merece ser chamado de pastor, porque, ou seja, né? Gente, para começar o caso aqui, né? Um certo dia, essa menina, essa pré-adolescente, uma criança, na minha opinião, uma criança indefesa, chegou pro avô e perguntou: vovô, o que é estupro? E o avô dela chegou para ela e falou: filha, estupro é quando um homem força uma mulher, agarra uma mulher à força. Então a menina contou que esse tal né, entre aspas, pastor aí, agarrou ela por trás, né, numa sala vazia, entendeu? Num lugar sem ninguém, só ele e ela. Ele agarrou ela por trás, ele começou a beijar o corpo dela. Ou seja, gente, eu tenho vergonha, mano, de falar o que a menina falou que esse sujeito fez. Eu não vou chamar de pastor por respeito aos pastores de verdade, porque existem pastores de verdade, existem homens de Deus de verdade. Agora, entendeu? A carranca desse sujeito aí, eu vou postar no meu canal para que todo mundo saiba, porque, sabe, gente, ele está respondendo liberdade, né? Agora, a justiça não sabe se prende, não sabe se solta, ou seja, quer dizer, vocês vão ignorar, entendeu? As palavras de uma criança que falou que foi abusada, vocês vão ignorar. Onde é que está a justiça, mano? Quem é que está mantendo esse abusador, esse pedófilo fora da cadeia? Entendeu? Me desculpa, mano. Esse assunto me revolta. Desculpa o estado da minha máscara, tá? Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes, gente. Não consegui por dificuldades técnicas, mas, entendeu? Desculpa, então, o aspecto é porque, sabe, gente, cada vez que eu falo nesse assunto, sabe, é como eu falei pra vocês, eu não consegui dormir. Eu fui dormir tarde da noite, quase 3 horas da madrugada, virando na cama, pensando, sabe, se eu estava pecando contra Deus se eu postasse isso, sabe, gente? Agora, pecado maior tem esse sujeito que abusou de uma criança inocente, mano. Tá bom? Então, gente, me perdoa, tá? Se o meu vídeo faz mal pra você, minha intenção não é essa. A minha intenção é trazer a verdade, tá? Porque, gente, assim, cuidem das crianças. Você que tem criança, você que é pai, você que é mãe, cuidado, entendeu? Não confie em pastor. O único pastor que merece confiança é Jesus, tá? Quer dizer, a menina saiu quase como culpada. E essa menina não tem culpa. E outra coisa, gente, depois que esse sujeito foi denunciado, apareceu outra vítima dele na delegacia, denunciando ele também, né? Hoje a vítima já é adulta, mas carrega vários traumas. Então, mano, se você achar que meu canal não merece sua atenção, fica à vontade, mano, tá? Procura um canal melhor, tá? Mas se você quer continuar ficando comigo, fica à vontade, meu irmão, tá? E muito obrigado. Por favor,
Tá? Se você gostou do meu canal, se você gostou do meu vídeo, é difícil gostar de um vídeo desse, mas se você gostou da minha intenção com esses vídeos e com esse canal, por favor, se inscreve, dá um like e compartilhe. Valeu! De uma hora para outra, a inocência da infância foi perdida. O sinal foi uma pergunta feita pela menina de 11 anos ao avô e levantou a desconfiança da família. Ela falou assim: vô, o que é estupro? Aí meu pai falou assim: estupro é quando uma pessoa pega a mulher à força, leva ela pro canto e faz certas coisas com ela que não pode. Aí ela falou assim: mas vô, eu quero saber por causa que o pastor veio por trás de mim e se esfregou em mim. Me agarrou por trás e se esfregou. Os abusos teriam acontecido dentro da primeira igreja batista em Vila Kennedy, onde o pastor Antônio Carlos de Jesus Silva, de 51 anos, pregava. Para os parentes frequentadores da igreja, foi difícil assimilar a situação. Quando ela falou, pela primeira vez, perguntou ao seu marido, né, o que era estupro, qual foi a reação da senhora? Eu fiquei assim, sem acreditar e acreditando, né? Eu fiquei assim, entre a cruz e a espada, porque você nunca vai pensar isso numa pessoa que você confia, uma pessoa que conviveu o tempo todo com você. Você nunca vai imaginar isso, né? Assim, eu tomei um susto. Não parou por aí. O segundo episódio de abuso relatado pela menina aconteceu no consultório do pastor. Ele também é psicólogo e atende dentro desse shopping em Bangu. Antônio Carlos ofereceu sessões de terapia de graça para a criança. Nas sessões, ele não permitia que a família ficasse? Não, ele falava que era para ela entrar com ele, né, para ela desabafar. Como a gente confiava nele, né, há muitos anos conhecendo ele, a gente achou que não ia ser nada demais, né, é um profissional. E ela estava realmente com probleminha de saúde, a gente queria ver ela ficar boa, né. No fim de uma das consultas, a mãe e a avó estranharam o comportamento da menina. Eu perguntei para minha filha assim: por que você está assim? Aí ela falou assim: mãe, o pastor, ele beijou meu pescoço, passou a mão no meu peito e botou eu sentada no colo dele. Quando ela saiu com o pescoço assim meio avermelhado, meio como alguém tivesse beijado ou chupado o pescoço dela. Ele falava que ela era amiga dele safadinha. E que era um segredo deles e não podia falar para ninguém. A família decidiu ir à polícia. Registrou queixa no dia 27 de abril na Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande. No inquérito foi incluída a gravação de uma conversa entre o pastor e a menina. O pastor foi chamado a depor na polícia e negou todas as acusações. Disse que se ofereceu a atender a menina no consultório porque ela começou a ter surtos psicóticos e em alguns momentos parecia possessão demoníaca. O pastor afirmou ainda que ela criou uma personagem, a menina safadinha, e que ele seria o amiguinho safadinho. E que com essa comunicação, o pastor teria conseguido, inclusive, revelações suicidas da criança. Por se tratar de estupro de vulnerável, um crime hediondo, a delegada pediu a prisão preventiva do pastor. Em maio, o Ministério Público denunciou o pastor Antônio Carlos à Justiça. Pediu que ele seja proibido de se aproximar e manter contato com a vítima e seus familiares. E ainda a suspensão do exercício das atividades de psicólogo e de pastor. Mas o MP entendeu que a prisão não era necessária porque o pastor era réu primário e não teria feito ameaças à vítima. Mas o processo está no meio de um impasse na justiça. Uma vara especializada de violência doméstica e uma vara de criminal comum estão discutindo de quem é a competência para processar o caso, a ponto de se levar para a segunda instância no Tribunal de Justiça essa resolução. Até o presente momento, não tem uma medida aplicada em relação à prisão do acusado, à produção das provas, à oitiva da vítima e das testemunhas, o que gera um prejuízo e que gera uma revitimização para todas elas. 5 meses depois do registro policial, a primeira igreja batista em Vila Kennedy se manifestou nas redes sociais. Disse que repudia qualquer tipo de crime e aguarda que a justiça apure o ocorrido,
que, enquanto isso, o senhor Antônio Carlos está afastado do cargo de liderança do pastorado. As acusações feitas pela menina e pela família dela levaram outra vítima do pastor a romper o silêncio. Ela hoje tem 22 anos. Tinha 8 quando diz que começou a sofrer abusos de Antônio Carlos dentro da igreja. Mas nunca teve coragem de contar o que aconteceu. Foram 14 anos de silêncio e sofrimento até agora. Você tinha medo de denunciar? Sim, que na verdade ninguém iria acreditar. Porque ele era um pastor, entendeu? E até mesmo a minha avó não iria acreditar por ela ser da igreja e ter ele como um pastor, um pai. Porque a gente nunca vai acreditar que um pastor vai fazer isso com as pessoas da igreja. Foram pelo menos 2 anos de assédio e abusos. Ele começou a passar a mão, colocar o pênis pra fora, ficava esfregando em mim, entendeu? E avisava pra mim não falar com a minha avó. Pediu sigilo, que se falasse eu ia ver. Quantas vezes aconteceu com você? Inúmeras vezes acontecia isso. Aonde ele me via, acontecia. Me levava para um local bem fechado, entendeu? Aí ali ele fazia tudo. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Mas você com 8 anos naquela época, você entendia que aquilo era um abuso? Não. Que você estava sendo molestada? Eu sabia que aquilo dali era uma coisa que não era para ser feito, sendo que acontecia. Então aquilo dali foi uma coisa que eu fui levando na minha rotina dentro da igreja. Existem 2 procedimentos instaurados com 2 vítimas distintas e o mesmo modus operandi foi observado nesses 2 casos. Solicitamos que, caso haja outras vítimas, que elas não tenham medo nem vergonha e compareçam à delegacia de polícia para denunciar, porque na prática verificamos que esse tipo de crime ocorre de forma reiterada e que geralmente há mais de uma vítima. Os abusos da infância deixaram marcas profundas na mulher adulta. Mesmo depois de tanto tempo, quando fala, a voz estremece, as lágrimas enchem os olhos. Até hoje, quando eu lembro, às vezes eu até choro, porque, tipo assim, a gente, por guardar, a gente sofre mais. E eu guardava muito, porque por eu não poder falar com a minha avó, e ela não iria acreditar também, entendeu? Porque eu já sabia que ia ser um escândalo para ela. Para a menina, que agora tem 12 anos, as consequências dos abusos recentes são visíveis. A família diz que as crises que ela já tinha se agravaram. Mas piorou depois desse episódio? Piorou, as doses aumentaram. E ela agora ela chora, na hora pouco ela começa a chorar pela casa. Às vezes ela fica muito elétrica, dá tipo o surto. E é os remédios que tá controlando isso nela, né? 2 famílias, machucadas e revoltadas. Eu sinto no meu coração como que eu levei uma facada. Sabe? Se eu lembrar dessas coisas que me faz muito mal. Pela minha fé, pelo que eu sei que esse Deus está triste com a situação dessa. Porque Deus, ele é amor. Difícil, né? Mas denunciar é fundamental. A nossa produção entrou em contato com a defesa do pastor Antônio Carlos de Jesus Silva. O advogado não quis gravar entrevista, mas negou as denúncias de abuso. O Tribunal de Justiça disse que o processo foi encaminhado hoje para o gabinete do desembargador responsável e que aguarda a decisão dele.